Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe aqui uma história bem interessante para vocês. Como que eu consegui identificar um gaslighting através do tarô, tá? Uma pessoa, uma consulente, que hoje ela é consulente, né? Ela me procurou desesperada, ela estava realmente num estado bem complicado, falando que estavam fazendo muitas demandas para que ela ficasse louca, para que ela ficasse maluca. E ela chegou assim num estado bem complicado. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ela primeiro, né, tranquilizando ela, enfim, tentando ali dar uma amenizada, porque tava complicado, tá? Tava bem complicado. Mas desde o começo eu não estava sentindo que ela estava demandada. Eu senti que ela estava passando por uma carga emocional muito grande, mas não sentia demanda em si, né? Aí depois que ela se acalmou um pouco, eu comecei a ler o tarô ali para ela, né? Ela, enfim, comecei a ler o tarô ali e as cartas que saíram me chamaram muito a atenção, tá? Porque à primeira vista poderia sim indicar algum tipo de demanda, mas a minha intuição falando não é demanda, cara. É uma manipulação emocional, né? Ela está sofrendo com algum tipo de manipulação emocional. Por quê? Porque as cartas que saíram tinha muita carta de espada, né? Que era a Lua mais o Sete de Espadas. Saía também a carta do Diabo mais oito de espadas. Saía também Justiça Invertida, né? Com a Lua. Saía também é, Mago Invertido. Saía também o Mago Invertido mais os cinco de espadas. Então eram cartas assim que mostravam muito uma distorção da realidade, uma manipulação, alguém deturpando alguma coisa, invertendo alguma coisa. E aí conversando com ela, eu perguntei, mas por que que você acha que você está ficando maluca e tal? Você já procurou algum psicólogo? Ela não queria, de jeito nenhum ela queria procurar algum tipo de psicólogo e tal, que era o certo, tá? Nesse caso, por quê? Porque nada mais indicado do que um psicólogo é, para poder estar auxiliando ali, né, no diagnóstico correto é, sobre esses assuntos. Eles saberiam identificar muito bem uma questão de narcisismo e tal. E eu não sou formado nessa área, né, pessoal? Não sou formado nessa área. Eu conheço um pouquinho porque eu já passei por algo parecido e foi o que me ajudou. Já vou chegar lá. Peraí, só um momentinho, pessoal. Então, pessoal, voltando, desculpa aí. Aí o que que acontece? Conversando com essa pessoa, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu comecei a perguntar algumas coisas lá para ela, né? E aí a pessoa com que ela estava lidando dentro da casa onde ela estava, é como se essa pessoa negasse várias coisas, né? Então, por exemplo, mesmo que ela tivesse certeza absoluta de algumas coisas que ela fazia, a outra pessoa falava que não, que era coisa da cabeça dela e tal, né? Ou então, quando ela falava que estava passando por algum tipo de situação, a outra pessoa falava que isso é besteira, falava que isso era exagero, né? Ou então, quando a pessoa fazia alguma coisa e saía algo errado, a pessoa falava para ela, meu, se você não presta atenção, se você prestar atenção isso não aconteceria e tal, sabe? Então ficava distorcendo as coisas, distorcendo as palavras, distorcendo, invertendo situações, tá? E realmente eu falei, putz, meu, isso tá com muito jeito mesmo de ser gaslighting. Só que a questão é a seguinte, né? Que também acontecia outras coisas. Por exemplo, às vezes chegava de noite e ela escutava pancadas na parede, ela escutava alguma coisa batendo na janela dela. E aí, quando ela falava para essa outra pessoa que convivia com ela, a outra pessoa falava: Não, isso é coisa da sua cabeça, tá ficando louca. E ela tinha certeza que estava acontecendo alguma coisa, né? Enfim, era uma situação complicada. O estado emocional dela, assim, foi abaixo total, né? Então ela começou a ter muito problema de autoestima, ela começou a desenvolver uma ansiedade muito grande, né? Síndrome de pânico, depressão. É, tava o tempo todo sem saber o que fazer, né? Não tinha. Sensação de, assim, de confusão o tempo todo, né? Então era complicada a situação dela. E ela não queria ir no psiquiatra, não queria ir no psicólogo. Eu falei, e aí ela falou a palavra-chave, né? Ela falou, eu acho que essa pessoa com que eu convivo tá tentando me deixar maluca. Eu falei, meu, a melhor forma, já que você não quer procurar ajuda num local que pode diagnosticar isso pra você e tal, eu fiquei ali numa posição complicada, tá, pessoal? Eu confesso. Aí eu falei, meu, me deu aquele estalo, falei, mano, coloca a microcâmera.
coloca a microcâmera, aguarda uns dias, tenta controlar seu emocional de algum jeito, né? Fiz até ali uma oração para ela, um negócio ali para estabilizar ela e tal. Eu falei, mano, coloca a microcâmera e deixa passar uns dias e tal, ver o que você pega. E ela pegou. Ela pegou, tá? Ela pegou. Ela colocou as microcâmeras, espalhou algumas microcâmeras, tá, em locais estratégicos e tal, e ela pegou essa pessoa que ela convivia com ela, combinando com outras pessoas algumas situações aí bem complicadas, tá? E uma delas era justamente disso, de caluniar, de difamar ela no lugar onde ela morava, de forma muito assim sutil, sabe, pessoal, de forma sutil. E aí depois isso foi comprovado realmente, né? O distanciamento social, o isolamento social, né? Então essa pessoa ela começou a se ver cada vez mais isolada, cada vez mais distante, amigos se afastaram, pessoas que antes ela tinha muito contato começaram a sumir, algumas oportunidades que era direcionado para ela começou a ser cortado, então foi assim muita sabotagem e ela pegou essas conversas, né? Ela descobriu inclusive que essa pessoa que ela estava convivendo tinha feito um combinado com umas pessoas de um local espiritual, tá? Espiritual, né? Para poder estar manipulando toda essa situação. Então eram essas pessoas que ela batia na parede dela, eram essas pessoas que ela jogava pedrinhas na janela dela, né? E aí quando ela comentava sobre isso, falava que ela estava ficando louca, entendeu? Então cara, isso é maligno, isso é diabólico, foi uma situação complicada. Enfim, ela esperou um tempo, juntou provas ali, né? Porque essa outra pessoa que estava com ela queria colocar as mãos num benefício que essa pessoa tinha, entendeu? Só que para isso precisava fazer essa pessoa ficar completamente dependente emocional, enfim, tinha que deixar essa pessoa num estado calamitoso, tá? Tanto que depois, em outra leitura, que eu não tinha visto exatamente essa parte, tinha saído 5 de ouros, né? Queria deixar essa pessoa sem nada, literalmente. E aí ela pegou tudo isso, né? E, enfim, essa pessoa que convivia com ela foi presa, tá? Essa pessoa foi presa. E o grupo espiritual também teve algumas consequências, tá? Então, um deles também foi preso e a outra pessoa, as outras pessoas que estavam junto ali com esse grupo espiritual também foram processadas, tá? Então não terminou bem aí para ninguém ali, tá? E essa pessoa ela tá passando aí por um tratamento, né? Ela acabou buscando ajuda também, que eu aconselhei ela para buscar ajuda aí de um psicólogo, psiquiatra, enfim, eu não conheço essa área, mas era o mais indicado. E ela também está fazendo alguns trabalhos aí de terapia e hoje ela virou uma consulente aí frequente. Mas o que eu queria, por que eu fiz esse vídeo? Para alertar vocês, né, que às vezes nem tudo é demanda, né? No caso dela, o foco principal era enlouquecê-la através de ações no social, sabe, de engenharia social, de manipulando ali situações para que ela realmente achasse que estava sendo brincando com o emocional dela, usando de gatilhos, né, para poder estar ali afetando ela de alguma forma. E o curioso é o seguinte, né, que tinha um combinado também ali com esse grupo espiritual, que era justamente isso. Enquanto alguns agiam ali no físico, né, na engenharia social, no físico, causando alguns barulhinhos, isso, aquilo, outro, ou tinha outra parte, que era justamente fazer algum tipo de demanda, né? E, só que o curioso é o seguinte, por quê? Porque quando a pessoa ela se desestabiliza emocionalmente, a demanda pega, né, pessoal? A gente sabe disso, sabe como é que é? Quem lida com a espiritualidade tá ligado como que é. E aí, o que eu queria falar aqui para vocês, né? Para quem é tarólogo, para quem tá lendo aí o tarô, fica muito atento nessas questões de justiça invertida, mais a lua, o mago invertido mais o 5 de espadas, né? O diabo mais o 8 de espadas, Lua mais o 7 de espadas, né? São cartas assim que são bem interessantes para descobrir essas questões. Não é um diagnóstico, tá, pessoal? O correto é ir a um psiquiatra, um psicólogo, enfim, alguém que lida com essas questões e pode diagnosticar ali com muita exatidão. No meu caso ali, a sorte foi que eu já tive uma experiência bem parecida com isso daí no passado, então você identificar, tá, pessoal? Então, fica essa dica. Nem tudo é demanda também, tá? Às vezes você pode estar sendo manipulado, tá? Manipulado ali no mental, com técnicas aí de gaslighting. Você pode estar lidando com pessoas narcisistas que pode literalmente aí destruir a sua vida, tá? Nesse caso é interessante que vocês busquem ajuda, registrem o que vocês puderem. Se vocês têm certeza que vocês estão passando por uma situação de gaslighting ou lidando com uma pessoa ali extremamente narcisista, começa a gravar tudo, dá um jeito de gravar, reúne provas, porque senão depois é complicado, hein? Depois é complicado. Vocês têm que reunir provas
porque essa situação ela pode dar pano para manga depois, tá? Então, se você não tiver prova, fica complicado. Então, o vídeo de hoje foi mais esse alerta, né? Como que eu consegui identificar aí um gaslighting através do tarô, tá? Mas aqui, volto a repetir, o correto para você que está passando por isso é procurar ali um diagnóstico de alguém ligado a essa área psicológica, tá? Principalmente você não falar para ninguém, é você pegar e ir por você em alguém, em algum local que trabalha com isso para poder estar diagnosticando ali, tá? Quem está passando por isso aqui tem que tomar cuidado, inclusive com pessoas próximas, tá? Porque você não sabe quem está ali auxiliando a outra pessoa, não, tá? Então por isso que eu falo que não é interessante você ficar comunicando para as outras pessoas sobre essa situação, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Boa sorte e luz aí na sua jornada. Me chama Colão. Gratidão.